Uma igreja de Efésios não era para um novo convertido, não podemos dizer assim. Pregar dentro de Efésios, você tinha que estar cheio do poder de Deus, cheio da palavra de Deus, ter um encontro verdadeiro de Deus. Por que, irmão Gleison? Porque Efésios era uma potência de Roma, economicamente falando. Efésios era uma cidade portuária, aonde se tinha uma grande devastação econômica, onde tinha muita atração do mundo econômico que estava em Efésios. Mas quando Paulo chega em Efésios, não era só isso que atraía ali, além da multidão e da quantidade de pessoas que iam passar em Efésios, também se existia a 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. As pessoas iam atrás daquele templo e economicamente os seus artesãos faziam esculturas de prata e vendia ao povo que estava em Efésios, o povo que passava dizendo: olha, se vocês tiverem uma imagem da deusa Diana, certamente vocês estarão protegidos, certamente vocês estarão seguros, haverá uma proteção. Paulo, quando chega em Efésio, a situação e o cenário era esse: havia poucos judeus, havia poucos crentes, e muitos crentes ainda não ouviram nem falar do batismo com o Espírito Santo. Quando Paulo ele chega no livro de Atos, capítulo 19, ele chega lá e diz: olha, a quem vocês são batizados? Nós somos batizados segundo o batismo de João. Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Eles vão dizer: nem sei quem é esse, eu nem sei quem é o Espírito Santo. Do que você está falando desse batismo? Paulo rapidamente: espera aí que eu vou falar, eu vou pregar, mas também vou mostrar na prática. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que Paulo ele vai pôr as mãos, impondo-lhe as mãos sobre aqueles homens, eles foram cheios do Espírito Santo e ainda profetizaram e falaram em outras línguas. Não é brincadeira, não é para coisa pequena, é para quem tem poder. Ousadia de Deus. Põe a mão, põe a mão, põe a mão e verá milagre do Senhor. Glória a Deus. Às vezes nós queremos transformação, queremos milagre, mas não ponhamos a mão. Põe a mão na cabeça, põe a mão de que você quer que seja liberto. Põe a mão. Eu me lembro de uma certa vez um pregador vai ministrar que a sua mãe ganhou ele para o Senhor, e não foi com falácias, não foi pregando, mas toda vez que ele chegava embriagado ou entorpecido de entorpecentes, que ele deitava, sua mãe esperava deitar, ungindo da mistério e colocava a mão sobre a sua cabeça. Ele estava fora de si, não reconhecia, até que um dia ela olha para ele e diz: vamos à igreja. Ele decide ir, e quando o pastor chama à frente para ungir ele reconhece o cheiro daquela unção, ele reconhece o cheiro e diz: mãe, aquele pastor tem o mesmo cheiro do meu travesseiro. Ela olha para ele e diz: é porque toda noite eu dobro os joelhos no pé da sua cama, eu coloco a mão sobre você e unjo você, dizendo: Deus, guarda o meu filho, Deus, salva o meu filho. Tem hora que você vai ter que pôr a mão e orar. Glória a Deus. Hoje esse homem é um grande ministro da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que Paulo chega nesse cenário e rapidamente, agora depois de ele pôr as mãos daqueles 12 homens, aproximadamente 12 homens que começaram a profetizar e foram cheios do Espírito Santo de Deus, ele vai para a sinagoga, e o objetivo de Paulo agora era pregar sobre o amor ágape. Paulo ele vai pregar sobre o amor ágape, sobre os gentios e não gentios. Ele vai acabar com essa conversa que existia lá, dizendo: olha, Deus só está olhando para os judeus, Deus só está olhando para quem é circuncidado. Agora Paulo ele vai acabar com isso, dizendo: não, Deus, Jesus não veio só para isso, não. Jesus veio e veio dar a vida para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa era a mensagem de Paulo. Paulo vai impactar Efésios, Paulo vai fazer um reboliço em Efésios. A cidade de Efésios não vai ser a mesma. Paulo começa pregando, Paulo começa ministrando. O lenço de Paulo curava, o avental de Paulo curava. As pessoas queriam o Deus que fazia maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. Quando a verdade chega, a mentira tem que sair. As pessoas estão cansadas de amuletos, de esculturas de prata nas suas casas, que não tinha boca, mas não falavam, tinha olhos, mas não viam, tinha pé, mas não andavam. De repente Paulo chega dizendo: olha, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que salva, eu tenho um Deus que ama o pecador, eu tenho um Deus que não faz exceção de pessoas.
Eu tenho um Deus que não escolhe tribo, raça, nações, mas Ele te ama. Em uma cidade que era elitizada, uma cidade que fazia distinções de público, distinções de categoria, agora Paulo vai dizer: somos a mesma coisa diante de Deus. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco, somos a mesma coisa diante de Deus. Deus ama da mesma forma. Livro de Atos, capítulo 19, vai dizer que até os bruxos, os feiticeiros, corriam praças públicas, acendiam fogueira e começavam a queimar os seus livros de feitiçaria em praça pública. Eles faziam questão de dizer: olha, eu não sirvo mais Diana, eu não sirvo mais Deus alheio, eu quero esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que transforma, eu quero esse Jesus. Não dá para ficar sem esse Jesus. O que Paulo está fazendo é um grande avivamento em Éfeso. O que Paulo está fazendo é um grande avivamento. Ele está revolucionando a história. Ele está causando um impacto espiritual muito grande. Algumas pessoas vão ficar inquietadas. Paulo vai passar 3 anos pregando sobre Jesus Cristo, sobre o valor do amor de Deus. Paulo vai fazer discípulos. Paulo vai recarregar uma grande multidão, vai arrebatar grandes multidões. Pessoas vão sair das praças pregando. Pessoas vão mudar hábitos, transformar suas situações diante das pregações de Paulo. Aleluia! Aonde Deus te colocar e aonde Deus te levar, você tem que entender que você está ali para revolucionar. Você está ali para revolucionar, mas eu sou proibido de pregar a palavra. Aonde você for, seja escola, seja trabalho, seja uma vizinhança, você está ali para revolucionar. Deus não te levou ali só para dizer: mais um neste lugar, mais um está cumprindo o protocolo, mais um crente cumprindo o protocolo. Deus está dizendo: não, você chegou para mudar a situação, você chegou para desfazer os planos de Satanás. Deus te levou para essa empresa para você gritar e proclamar o nome do Senhor. Diana não tem vez, pode ter o templo mais bonito da 7 maravilhas, mas quando Jesus chega, não é templo bonito, é templo vivo, é templo vivo, é templo vivo. Deus não faz templo de obras, mas Ele faz templos vivos. Aleluia. Enquanto os sacerdotes de diante diziam: vamos trazer ouro e prata, porque o templo tem que ficar bem vista, é a 7ª maravilha do mundo antigo. Paulo estava pregando: Deus não precisa disso. O Deus, Ele faz templos vivos. Você é templo vivo do Espírito Santo, você é templo vivo de Deus. Há uma porção de Deus sobre você, há um Espírito de Deus habitando sobre você. É capaz de um Espírito de Deus habitar em você, é capaz do Espírito de Deus morar em você. Essa era a pregação de Paulo. O povo ficou chocado como o Espírito de um Deus pode morar sobre mim. Se Deus está em Éfeso, habitava em templos bonitos. Deus em Éfeso habitava em templos caros, feitos de mármores, coisas grandes, coisas esculturas, coisas lindas, coisas admiráveis. Alguém vai olhar e dizer: mas o Espírito de Deus, eu sou pequeno, mas Ele habita em mim. Eu sou fraco, mas Ele habita em mim. Tem o Espírito de Deus que habita em mim. Deixa eu trazer uma verdade de Deus para você essa noite. Na sua casa, você é o templo de Deus. No seu trabalho, você é o templo de Deus. E este templo não está vazio, este templo não está abandonado, este templo está cheio, está cheio, está cheio, está cheio, está cheio da glória de Deus. Glória a Deus. Essa era a pregação de Paulo dentro de Efésios. Há um Deus que te ama a ponto de morar dentro de você. Há um Deus que te ama tanto a ponto de morar dentro de você. Há um Deus que se importa tanto com a sua vida
vida, que Ele quer habitar dentro de você, Ele quer criar raízes dentro de você. Há um Deus que te ama tanto, que Ele quer te transformar você de dentro para fora. Há um Deus que te ama tanto que não se importa se você tem muito ou se você tem pouco, Ele quer morar dentro de você. Há um Deus que te ama tanto e dizer, não importa a maneira que você vai vir, não importa do jeito que você vai, mas venha, porque o restante é comigo. Só venha, porque o restante é comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso causou um impacto em Efésios. Efésios nunca mais foi a mesma. Efésios, que é a atual Turquia de hoje, nunca mais foi a mesma. Causou impacto. Só que agora Paulo ele vai ter que sair, porque os dons dos sacerdotes da deusa Diana não aceitaram isso com tanta facilidade. Economicamente, Roma perdeu um vínculo de dinheiro. Economicamente, Roma vai perder o seu vínculo de dinheiro. Então Paulo vai voltar para Roma. E quando nessa volta para Roma, ele é preso e em prisão domiciliar, que ele começa a escrever essa carta de Efésios. É em prisão em Roma que ele vai começar a escrever a saudação. Aproximadamente 6 anos depois que ele sai da igreja de Efésios, ele começa a escrever e dizer: eu me alegro, porque vocês entenderam que o amor de Deus não é só para uns, que Deus não é beneficiário, Deus não é INSS que beneficia um e não beneficia outro. O amor de Deus, ele alcança, ele é abrangente, ele não escolhe cor, ele não escolhe classe social. O amor de Deus, ele alcança todos. Na primeira oração de Paulo ele vai reconhecer isso no capítulo 1, no verso 15. Paulo ora dizendo: olha, eu sou grato porque vocês entenderam sobre o amor de Deus, e continue, não pare sobre isso, sobre gentios. É um Deus que ama os gentios, é um Deus que ama os judeus, é um Deus que ama você que está sentado, é um Deus que ama quem está na sua casa, é um Deus que ama quem te praguejou, é um Deus que ama quem te caluniou, é um Deus que te ama, é um Deus que ama quem está lá fora, é um Deus que ama. Glória a Deus. Posso dizer uma verdade? Ela levantou falso sobre você, caluniou, mentiu, mas Deus ainda ama ela. Aleluia. Eles te fizeram mal, mas Deus ainda ama eles. Eles te fizeram chorar, mas Deus ainda ama eles. Eles caluniaram sobre a sua vida, mas Deus ainda ama eles. Deus ainda ama eles. Às vezes nós temos pensamento egoísta: não, fizeram tanto mal para mim que é impossível de Deus amar. Deus não sente como você sente. Deus não sente como a gente sente. Deus tem um amor ágape, um amor maior do que o seu. Por mais que eles tenham ferido, por mais que eles tenham te maltratado, por mais que eles tenham tramado sobre a sua vida, Deus ainda ama eles. E Paulo ele vai dizer isso aos gentios. E quando chega no capítulo 3, verso 14, Paulo já começa a se preocupar, porque dentro da igreja de Efésios alguém está enfraquecendo espiritualmente, alguém já está voltando às velhas práticas, alguém já está voltando aos caminhos de amuletos, de feitiçaria, de crenças. E Paulo vai dizer: não, aqui não, eu não orei tanto para isso acontecer, eu não pus o meu joelho, eu não corri tanto perigo por isso. O negócio é o seguinte: tem causa aí, então eu me ponho de joelho, eu me ponho, irmãos. Quando Paulo diz: por essa causa eu me ponho de joelhos, é algo magnífico. Você não consegue entender a grandeza dessas palavras. Todo judeu ortodoxo não ora de joelho. Um judeu ortodoxo, ele olha com as mãos para cima, ele vai orar de pé com as mãos para cima. Paulo está dizendo: eu vou me prostrar diante de um rei dos reis, eu estou me prostrando diante para vocês, eu não vou ficar de pé, eu estou me prostrando, eu estou entrando na presença de quem pode mudar essa história, eu estou entrando na presença de quem vai mudar esse negócio, eu estou entrando na presença de quem pode fazer alguma coisa. Paulo está dizendo: eu estou abrindo mão de protocolos, eu estou abrindo mão de tradições, eu estou abrindo mão de crença, eu estou me prostrando por essa causa, me ponho de
Os seus joelhos estão dobrados pela sua casa. Os seus joelhos estão dobrados pela sua casa. Desiste dele, não desiste dela, não. Continua de joelho por essa causa. Você continua de joelho. Não abre mão do seu filho, não abre mão da sua esposa, não abre mão do seu esposo, não abre mão dos seus irmãos. Continua de joelho. Não abre mão da sua casa, não abre mão daquele vizinho, não abre mão daquele macumbeiro, não abre mão dele. Continua de joelhos. Você não tem noção do poder da oração. O poder da oração, ele alcança os céus. O poder da oração, ele quebra barreiras. O poder da oração, ele quebra barreiras. O poder da oração, ele faz o céu entrar em guerra. O poder da oração faz céu entrar em guerra. Você está entendendo o que é um céu entrar em guerra pela sua causa? Você já parou para pensar que o céu entra em guerra por você? Daniel capítulo 10, verso 12. Fazia 21 dias que Daniel estava orando e nada de resposta vinha. No 11º dia, no 21º dia, Daniel está orando. Um anjo vai tocar no ombro de Daniel. A sua oração foi respondida, Daniel. A sua oração foi respondida, mas ela foi respondida desde o primeiro dia, Daniel. Acontece que o príncipe da cela me interceptou e eu tive que pedir Miguel. Eu tive que pedir socorro para Miguel para poder trazer a bênção para você. Você está entendendo que o céu entra em guerra ao favor do crente? Você está entendendo que o céu guerreia em favor de crente? Você está entendendo que quando o justo se prostra diante de Deus, o céu, vem Miguel, vem Gabriel, vem Arcanjo, vem Querubim, entra em guerra por você. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Eu lembro quando eu tinha aproximadamente 18 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, meu padrasto olhou para minha mãe e disse: você nasceu para ser mãe de prostituta e ladrão. Você nasceu só para isso. Você não tem outra serventia a não ser com mulheres da vida, de homens ditadores da sociedade. Foi isso que ele disse para minha mãe. Eu me lembro muito bem disso. Nós estávamos na mesa do café da manhã, minha mãe chorando em todo o quarto, e todos os dias a minha mãe orava e pedia para me ler os salmos. Todos os dias a minha mãe orava e pedia para eu ler os salmos. Hoje, aquelas palavras caíram por terra. Olha quem está aqui pregando. Olha o poder da oração. Quem está aqui nessa noite pregando. Eu tenho uma irmã que aceitou Jesus agora. Saiu do lesbianismo. Saiu do mundo de agora, está aí. E se aceitou Jesus faz 3 semanas. Ela está no primeiro amor, está cuspindo fogo. Há poder na oração do crente. Não importa quanto tempo vai passar. Não importa quanto tempo você está orando. Continua. Não para. Passaram-se 30 anos e eu estou aqui pregando Deus vivo. Se a minha mãe recebesse essa profecia e ficasse calada e não fosse para o joelho, talvez eu não estaria aqui nessa noite. Talvez eu não teria essa oportunidade. Mas o poder da oração, o poder de alguém que se prostra diante de Deus, Ele me trouxe nessa noite para dizer: vale a pena orar. Aleluia. Paulo estava preso, mas as suas orações não. Paulo estava preso, mas as suas orações estavam livres. A situação que você está talvez vai te prender emocionalmente, te prender fisicamente, mas deixa eu te dizer, as suas orações ainda são livres para chegar ao trono de Deus. As suas orações ainda são livres para chegar até o trono de Deus. As suas orações não estão presas. O inimigo pode até prender você em algumas situações da vida, seja ela financeira, seja ela emocional, ou seja ela familiar, mas as suas orações, elas estão livres para chegar até Deus. As suas orações, elas estão livres para chegar como um perfume suave diante de Deus. Não importa a dor, não importa a causa, está livre, a oração está livre, Glória a Deus.
Paulo está dizendo para a igreja de Efésios: se depender dos meus joelhos, vocês não vão perder a fé. Se depender dos meus joelhos, vocês não vão voltar para o templo da Diana. Se depender dos meus joelhos, vocês não vão voltar a praticar as velhas obras. Se depender do meu joelho, vocês vão continuar de pé. Vocês vão continuar com estrutura. Se depender da minha vida, vocês vão continuar de pé. Olha para alguém que está do seu lado e diz: se depender dos seus joelhos. Olha para alguém e diz: se depender do seu joelho, a sua casa vai ficar de pé. A sua família vai ficar de pé. A sua filha vai estar de pé. Livro de Atos, capítulo 12, verso 12. A história vai dizer que Pedro também estava preso. A Bíblia vai dizer que Pedro estava preso. E de repente um anjo vai tocar em Pedro. E quando ele toca, Pedro estava dormindo. As correntes caíram. O anjo olha para Pedro e diz: vestes, põe a sua túnica, põe a sua capa e segue. Há um clarão, há uma alegria, há uma luz reluzente. Pedro estava sendo guardado. Vai sair ele e o anjo do Senhor mediante daquela prisão. Pedro não está entendendo o que está acontecendo. Pedro vai seguir ele, mas sem muito entender. A Bíblia diz que ele vai andando, ele vai seguindo. E no meio do caminho, quando Pedro estava livre da prisão, o anjo se some, o anjo se afasta dele. Ele entendeu que era o próprio Deus dizendo: eu estou te dando um livramento. Agora Pedro vai para onde? Vai para a casa de João Marcos. Quando ele chega lá, não tinha um povo dormindo, não tinha um povo comendo, não tinha um povo medroso, não tinha um povo comendo, mas tinha um povo de oração. Solta Pedro, 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 solta Pedro. Tinha, quando ela estava presa por cadeias, tinha alguém orando, tinha uma igreja orando, tinha uma igreja de oração dizendo: solta Pedro, Deus, solta Pedro, Jesus, solta Pedro, deixa ele morrer. Tiago já morreu na mão de Herodes. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Você precisa entender que enquanto você ora, cadeias estão sendo quebradas na sua vida, laços estão sendo quebrados. Deus está dando livramento enquanto você está de joelho. Eu vejo cadeias quebrando nessa noite. Eu vejo grilhões quebrando nessa noite. Eu vejo grilhões, barulhos de correntes ao chão, porque há crentes de oração, há crentes de joelho na terra orando. Enquanto Pedro estava numa situação difícil, tinha alguém de joelho. Enquanto o seu filho não aceitou Jesus, fica de joelho. Enquanto o seu marido não aceitar Jesus, fica de joelho. Talvez muitas vão dizer: larga ele, abandona ele, sai fora disso, larga isso. Mas enquanto não houver um bater na porta dizendo: é eu que estou procurando, é eu, então você não para, não cessa de orar, não cessa de orar. Não importa o tempo, não cessa de orar. Glória a Deus, aleluia. Vai parar por quê? Vai parar por quê? Qual é a desculpa? Estou cansada? Está cansado de orar por quê? É batalha. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Isso aqui não é miojo. Pediu, resolveu. Isso aqui não é miojo que você ora hoje e acontece. Há uma batalha pela sua vida. Há um céu guerreando pelo favor da sua causa. Há uma atmosfera espiritual dizendo: vamos derrotar ela, vamos destruir ele. Ele não vai nem conseguir mais levantar da cama. Ela não vai nem conseguir mais pisar o pé no chão. Mas Deus está dizendo: aqui não. Aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. É minha, é meu. Ninguém toca, ninguém mexe. Não cai um fio de cabelo seu se Deus não deixar. Se Deus não deixar, não cai em fio de cabelo seu. É Deus te guardando, então não para de orar. É Deus te dando livramento, então não para de orar. É Deus, é Deus, é Deus. Ninguém desceu a sepultura ainda na sua casa, porque Deus estava guardando. Essa maneira. Glória a Deus, aleluia. Quantos perigos a sua casa já passou? Quantos? Já contou? Já parou para meditar quantos perigos a sua casa já passou? Já parou para meditar quantos livramentos Deus deu para a sua casa?
Você já parou para meditar quantos livramentos o Senhor deu para você? Quantos livramentos Deus deu para o seu filho? Nem era para estar aqui, era para estar chorando no velório. Deus estava dizendo assim: olha, eu dou livramento, porque eu quero poder na oração. Eu dou poder na oração. Eu ouvi oração. Deus está dizendo: não para de orar, porque eu estou ouvindo oração de crente. Eu sei que às vezes nós somos pegos, nós somos laçados pelo desânimo. Eu sei que tem horas que nós somos laçados e olhamos para o céu, olhamos até para um amigo e diz: parece, irmão Nailton, que Deus não está me escutando. Eu oro e nem vejo mais a voz de Deus. Parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não está a favor da minha causa. Mas deixa eu te dizer uma verdade: o silêncio de Deus é resposta. O silêncio de Deus é uma resposta. Fica calmo porque eu estou trabalhando, fica calmo porque eu estou agindo, fica calmo porque eu estou intervindo. Glória a Deus. Eu vejo a mão de Deus intervindo em papéis nessa noite. Eu vejo a mão de Deus intervindo em papéis. Eu vejo a mão de Deus intervindo em papéis. Alguém quer assinar, mas Deus está dizendo: não assina. Alguém quer dar decreto, mas Deus está dizendo: não decreta, quem decreta sou eu. Alguém quer bater, mas Deus está dizendo: martelo é meu, eu bato a hora que eu quiser. Não mata, não toca, ela é minha, ele é meu. Tem alguém dizendo assim: olha, vai matar ela vai morrer disso, eu vai morrer. Deus está dizendo: não, e se for possível eu troco o coração, mas ela não morre. Eu troco, eu renovo as veias, eu renovo o miocárdio, mas ela não morre. Deus está dando vida para crente nessa noite. Tem gente que passou uma semana toda, diz: Deus, será que eu vou dessa vez? Será que dessa vez eu vou? Senhor, eu estou indo agora, eu não estou aguentando, mas Deus está dizendo: eu estou trocando miocárdio, eu estou trocando eu estou vigiando artérias, eu estou visitando artérias nessa noite. Você não vai morrer antes de ele pegar a palavra, antes de ele aceitar meu nome. Você não vai morrer enquanto a palavra de Deus não se cumprir na sua vida, diz o Senhor. Por essa causa me põe de joelho. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai voltar como egolotas. Vocês vão conhecer qual é a largura do poder de Deus. Vocês vão saber quem é o Espírito Santo. Vocês vão ser mais fervorosos. Vocês vão ter consciência. E consciência humana aqui vai falar de coração, vai falar de intelecto. O seu intelecto vai ser mudado. O da sua casa vai ser transformada. O dos seus filhos vai ser transformado. O intelecto daquela casa vai ser transformada, porque o poder do Espírito Santo de Deus vai visitar a sua casa. O poder do Espírito Santo de Deus vai encher. Como eu sei disso? Como você sabe? Como você tem toda certeza? Você está cheio, e aonde você pisa o pé, alguma coisa acontece. Aonde você pisar pelos seus pés, a presença vai também. A presença vai também. A presença, não tem nada mais lá. Se Satanás tinha criado um reinado na sua casa, ele foi desfeito pelo poder da presença de Deus que habita em você. Se Satanás abriu um laço para você naquela empresa, ela foi desfeita pelo poder do Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida. Há um poder, você é cheio de Deus, você é cheio de Deus. Então toma a autoridade de Deus essa noite e repreenda. Quando um valente está na casa, chega um valente maior, e um valente maior desfaz tudo que aquele valente chega. Ele é valente até o valente maior chegar. E chegou um valente maior naquela casa. Jesus, 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 Jesus. Você precisa crer mais nesse Jesus. Você precisa tomar posse das palavras que são ministradas neste lugar. Você precisa ter mais fé neste lugar. Recebe, leva para a sua casa. Se há um Jesus que muda, então eu estou levando ele. Se há um Jesus que cura, então eu estou levando ele. Eu quero ir na minha casa. Jesus entra, Jesus senta, quer um café, vai fazer tipologia. Jesus, você quer café? Só quer almoçar? Almoço está pronto, vamos dormir, Jesus. O importante é que Jesus more, que Jesus faça.
faça alguma coisa. Para Pedro dobrar os joelhos diante do Cenédrio, diante de homens judeus, era loucura. Que? O senhor é louco. Esse Paulo já está ficando doido. A prisão afetou somente, não é? É que Pedro ele quis fazer algo diferente. Eu vou quebrar protocolos. Eu vou quebrar protocolos. A tradição diz que eu não posso orar de joelho, mas agora eu oro de joelho por essa causa. Eu vou me prostrar, vou mostrar que crente é doido, que crente não faz coisas naturais. Crente não faz coisas naturais. Eu não estou dizendo para você ser um crente feiticeiro, que essa xícara tem poder, essa madeira tem poder, aquilo tem poder. Não, eu estou dizendo, convite Jesus para entrar com você na casa. Pegue o seu filho, dobra o joelho diante dele, unja o travesseiro, unja a coberta, unja o banho, vai ungir e repreender. Deus, em nome de Jesus, em nome de Deus, o Senhor que está na casa, quem manda nessa casa é o Senhor. Espírito maligno não entra no meu portão, não entra na minha cozinha, não entra no meu quarto, não entra na minha sala, não entra. Aqui mora um homem de Deus, aqui mora uma mulher de Deus, aqui mora alguém que teme a Deus. Toma posse, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Glória. Parece que come aqui com essa fome em casa. Parece que só se alimenta aqui. Quando chega em casa está com fome. Parece o Giovanni. O Giovanni nasce da comida agora para ele. Daqui a 5 minutos ele está pedindo comida de novo. Meu Deus do céu. Ele pode comer o banquete que está aqui. Quando chegar em casa ele está com fome de novo. Meu Deus, parece um menino. Se você tomou posse, Deus diz que você vai levar Jesus para casa, então leve. Se Jesus diz que você vai tomar posse da vitória, então toma posse da vitória. Se Jesus diz que vai ser curado, vai ser curado. Se Jesus diz que vai ser liberto, vai ser liberto. Se Jesus diz que vai haver transformação, vai haver transformação. Mas quem disse Jesus, então está tudo certo. Quem falou foi Jesus, então é assim embaixo. Mas quem profetou Jesus, vai resolver com ele. Não para de orar. Não para de clamar. As suas orações não são presas. Quem tem oração tem crédito no céu. Quem tem oração tem reserva no céu. Você já viu algum crente de oração capengando? Você pode ver de sapato furado, de terno desbotado. Você pode ver de se empregar mais desanimado, não. Da cabeça baixo, não. Ferido, não. Ai, meu Deus, mas ferido que abate. Mas na oração, quando você levanta cheio do poder de Deus, da glória de Deus. Você pode até dobrar o joelho aos pedaços. Você pode dobrar o joelho chorando. Você pode até dobrar o joelho, Deus pode me matar que eu não quero mais viver. Mas quando você levanta, envia a mim, Senhor. Eu estou aqui, pode me enviar. Pode me enviar, pode me enviar. Eu creio no Deus da providência. Aleluia. No começo da minha caminhada com Jesus, eu andei com uma irmã que a irmã não te conhece. Quase todos os dias ela era agredida pelo marido. Quase todos os dias ela passava necessidade da sua casa. Mas quando você, ela era dirigente do ciclo de oração. Mas quando você pisava no pé no ciclo de oração dela, meu Deus, era um impacto espiritual tão grande que você saía renovado, você saía alegre, você saía cantando, mas ninguém sabia o que ela passava. Eu me lembro que uma vez fizemos vigília na minha casa, e quem era a pregadora é essa irmã. Ela chegou com as 2 canelas queimadas. O seu marido tinha jogado água quente nos seus pés, nas suas canelas. Mas quando aquela mulher levantou de joelho, parece que o céu se levantou com ela e abriu os céus, e o negócio foi tremendo. Eu fecho o olho, eu me lembro daquele dia, o céu se abrindo e a glória descendo. O que você quer dizer com isso, irmão? Eu estou dizendo que não é a situação que vai te aprisionar. Você pode dobrar os joelhos, caído, derrotado, moído, estraçalhado, mas quando você levanta renovado. Porque quem te sustenta ainda é Deus, quem te fortalece ainda é Deus, quem te põe de pé ainda é Deus, quem zela por você ainda é Deus. Ainda é Deus. Quem te fortalece ainda é Deus. Quem te dá o fôlego de vida ainda é Deus. Quem te dá esperança ainda é Deus. Quem me trouxe aqui para dizer para você, continua orando, não para, porque Ele tem promessa sobre você. Foi Deus que colocou a campanha nesse coração. Foi Deus dizendo: põe o joelho na terra, porque coisas grandes vão acontecer.
Deus me trouxe aqui hoje e eu preciso entregar isso para nós terminarmos. As horas já se avançam. Essa campanha não leva isso aqui como brincadeira, pelo amor de Deus. Quando eu vi o tema, meu coração ardeu e minha calma se acendeu diante desse tema. Eu comentei com a Sara e falei com a Sara dentro do carro, quando nós ouvimos, Sara, está faltando fervor em nossas vidas. Nós precisamos ser mais fervorosos na oração. Nós precisamos orar mais. A Sara disse, eu estou orando, não como deveria, mas estou melhor do que antes. Eu já estou melhor do que eu era, do que um dia eu fui. Eu estou orando, mas eu estou melhor do que antes. Eu quero dizer para você, fica na oração, não para. Todos os dias eu levanto as costas para trabalhar. Às vezes eu encontro até o pastor Anailton dentro do serviço. E quando eu chego no serviço é 5h01, é 5h em ponto, é 5h02. Eu encontro a Sara mandando um emoji dizendo, eu estou em oração pela sua vida. E toda vez que ela manda um emoji dizendo que essa é oração, eu enfrento batalhas terríveis espirituais. Eu enfrento batalhas caóticas. Pessoas pedindo oração para todo lado, pessoas caindo manifestadas, pessoas endemoniadas do meu lado, dizendo, eu não quero Jesus, você me incomoda, a sua vez me incomoda. Eu olho para o céu e digo, entendi, Jesus, a oração está fazendo efeito, a oração está fazendo efeito. Eu consigo ver olhos de pessoas no arder de raiva. Se ela pudesse, ela me engolia, mas não pode me tocar. Eu estou debaixo de oração, eu estou debaixo de oração, eu estou debaixo de oração. É importante você orar pelo seu esposo. Mas ele não é crente, continue orando por ele. Você não sabe a batalha espiritual que ele enfrenta lá fora quando ele sai de casa. Você não sabe como o inimigo é sedento para tragar a vida dele. Continue orando pelo seu filho, mas ele não quer nada com nada. Continue orando pela sua casa, continue orando pelo seu emprego, continue orando pelo seu chefe, continue orando pelos seus amigos de trabalho, continue orando, não pare de orar. Não seja egoísta e ore só pela sua casa. Ore por aqueles que estão padecendo junto com você naquele emprego. Ore para eles, ore por eles, que o amor ágape alcance a vida deles, que a mão de Deus alcance a casa deles. Se você for sentar com eles e ouvir suas agulhas, você vai sair chorando, mas se você sentar e dobrar o joelho e orar, você